Estamos dando início a mais uma reunião de estudo aqui no Instituto de Cultura Espírita do Brasil, a casa de Deolindo Amorim, seu fundador, e de Jorge Andréa, nosso presidente de honra, e de todos os nossos queridos colaboradores, mentores que trouxeram o ICEB até aqui e que certamente vão continuar a nos ajudar para termos sustentabilidade para a continuidade deste sonho, da realização do sonho de Deolindo Amorim, que é um projeto do plano espiritual. Neste instante, Jesus, nossos pequeninos corações voltando-se para o teu, queremos, Mestre amado, ao te agradecer pelas bênçãos de cada hora, a bênção que agora vertes mais uma vez por sobre o nosso encontro, por sobre o nosso instituto, que nós possamos, sob a tua luz e a tua paz, dar continuidade aos nossos estudos nesta noite, com o nosso querido irmão, companheiro e amigo José Henrique Rubim de Carvalho. Ainda vamos, Jesus, irmanando os nossos corações ao de César Reis, acompanhar nosso companheiro, nosso amigo, para mais uma vibração na direção do teu coração, ó Mestre querido. Nós pedimos a Jesus, como sempre, as bênçãos, a misericórdia, a luz permanente, o amor integral, a fim de que as nossas deficiências possam ser suplantadas, nós possamos aproveitar ao máximo os estudos da noite de hoje, recolhendo no fundo do coração as preciosas lições que o nosso irmão vai nos trazer, que certamente vão nos ajudar a crescer na direção do bem. Então, que as bênçãos do Senhor estejam com todos, especialmente com o nosso querido Rubim, a fim de que nós tenhamos uma reunião de harmonia, de equilíbrio, de aprendizagem e de muita paz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. José Henrique Rubim de Carvalho vem mais uma vez aqui ao Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ele é médico, médico do trabalho, terapeuta de vida passada, terapeuta floral de Bar, presidente da Associação Médico Espírita da Nova Friburgo, AME Friburgo, membro da Associação Médico Espírita Carioca, AME Carioca, do Núcleo Nova Friburgo da AME Carioca. É expositor espírita, também e principalmente aqui no ICEB. José Henrique Rubim de Carvalho vai nos falar hoje sobre a estrutura psíquica, segundo o ponto de vista da psicologia e da física, que é um trabalho que ele está fazendo junto com o nosso querido companheiro Cláudio Conte, e hoje ele nos fala sobre os arquétipos e o inconsciente coletivo. Rubim, obrigada, somos todos ouvidos. Muito obrigado, Nádia, companheiros queridos, César, Rosa, Dalva, Altamiro, Carlos e todos os presentes, se eu esqueci algum, minhas desculpas. Joalina e Marisa. Joalina, querida. Um beijo, Joalina. Leia Brum. Leia Brum. Enfim, todos. E hoje temos esse grande desafio para um nível de compreensão que requer um pouco de atenção para entendermos a questão dos arquétipos do inconsciente coletivo. Tanto que eu modifiquei um pouco o título, me desculpem, já que a parte da física coube e cabe ao nosso querido Conte. Então, estamos aqui trazendo as questões fundamentalmente ligadas à parte da psique, da alma, da estrutura anímica do espírito. Então, vamos, diante disso, compartilhar a tela para que vocês possam acompanhar a miúde. Vamos lá? Com este título. E baseado no livro de Carl Gustav Jung, Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Nós vamos estudar exatamente as relações dessas arquetipias do inconsciente coletivo, como Jung nos traz, dentro de uma visão, de certa forma,
limitada e que nós vamos expandir com os conceitos que nós temos da doutrina espírita. Como é que a mediunidade se relaciona com isso? Né? Como que há essa junção, esse acoplamento, esta sintonia para que hajam interações e, o mais importante, não só dos desencarnados, mas também dos encarnados. Por isso, não temos como deixar de apresentar a questão fundamental do Livro dos Espíritos, lá da intervenção dos espíritos, na segunda parte, capítulo 9, da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. E a pergunta que muitos conhecem, questão 459 de O Livro dos Espíritos, que o nosso querido eminente Allan Kardec perguntou à espiritualidade: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Como é que isso funciona? Nessa correlação, nessa interconectividade entre os médiuns, e todos somos médiuns, de alguma forma, e a espiritualidade. Eles influem? E a resposta, muitos sabem, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. E como é que isso funciona, levando-se em consideração os nossos conteúdos experienciais, o nosso lastro, os nossos arquétipos, as imagens arquetípicas ligadas ao coletivo? Que coletivo é este? Na visão do Jung, é o patrimônio que todos nós carregamos, da humanidade. Mas vamos lembrar que, além desta interação, que ela é substancial, existe o nosso coletivo. Quantas vezes já reencarnamos? Desde quando, simples e ignorantes, surgimos? Criação divina. Quantas vezes? E dentro dessas vezes, quantos conhecimentos? Quantas interações? Quantas leituras? Quantos estudos chegaram a nós, desenvolvendo o lado intelectivo, o lado moral, não podemos esquecer, e os nossos trânsitos no mundo espiritual. Quantas vezes já tivemos nas regiões trevosas, umbralinas? Quantas relações tivemos com a espiritualidade, seja ela inferior, seja ela superior? Então não temos noção da vastidão que representa esse coletivo, muito mais do que Jung assim preconizava. Jung estava muito acima do tempo. Sabemos muito bem disso, e desta forma ele foi muito combatido. Então ele trouxe algumas limitações, porque ele foi muito expurgado. Essa é a grande realidade. Pelos materialistas da época, pelo próprio Freud e por aí vai. Então não temos ideia do que esse muito mais. Como é que funciona essa relação? E eu trago aqui um dos gráficos exponenciais do nosso querido Jorge Andréa, que eu considero de fundamental importância até para o entendimento. E depois nós vamos para a parte descritiva. Mas esse gráfico aqui está, do outro lado da matéria, Enigma da Vida, o último livro que foi compilado, um trabalho dos tarefeiros do ICEB, último livro comemorativo, podemos dizer, dos 100 anos do nosso amigo, que está trabalhando avidamente. Então vamos lá no livro primeiro, ele nos fala dos campos do psiquismo.
para podermos entender um pouco essa relação mediúnica, essa relação espiritual conosco, como isso funciona. Aqui está o gráfico. Só a título de relembrarmos, Jorge André fez aqui a cartografia, nos colocando o corpo físico, acompanhe o cursor, que é muito importante, o duplo etérico, aonde sabemos estão os nossos chakras, estão ligados aos feixes nervosos do corpo, e também sabemos que o duplo etérico sintetiza o fluido da vida. Sem este fluido vital, ninguém viveria. O ectoplasma, termo criado por Charles Richer. A importância do duplo etérico muito próximo à matéria. Temos o perispírito com as suas camadas, muitas desconhecidas pela nossa pobre ciência, ainda em evolução. Eu estou fazendo um trabalho, já não é de hoje, inclusive para os nossos irmãos lá portugueses, o estudo do perispírito, do livro que eu considero a obra-prima de pesquisa, que é o livro do Zalmino Zimmermann, sobre o perispírito, aquele livro azul, grosso. E ali existem afirmações, estudos de grande profundidade, de grande envergadura. Mas quando a gente estuda isso, ainda nos falta muita coisa. Aliás, a afirmação do Jorge Andréa, numa das suas comunicações, lá no ICEB, mandando nos dizer, principalmente a mim que estava fazendo a palestra, que a gente não sabia absolutamente nada. Ainda estamos engatinhando no estudo desse corpo perispirítico, do psicossoma, do modelo organizador biológico, MOB, ou então os campos morfogenéticos, na visão de Rupert Sheldrake. Sabemos muito pouco. Mas sabemos que as suas estruturas estão alicerçadas no corpo mental. Estão inseridas nesse corpo mental. E daí partem as estruturas perispiríticas. E como diz André Luiz, é o envoltório sutil da mente, mostrando-nos claramente a ligação do perispírito com a mente, com o espírito, através desse corpo mental. E aí sim penetramos na estrutura espiritual, aonde o Jorge Andréa sabiamente subdividiu o inconsciente atual, onde estão ali represadas, né, as nossas emoções, as questões não aceitas pelo ego, que é o ponto focal da consciência, que observa, que discrimina, e tudo aquilo que o ego não aceita vai para o inconsciente atual. E quando não trabalhado, vai aqui para o inconsciente passado, aguardando próximas encarnações, e aí formam os arquétipos, que o Jorge André colocou como núcleos e potenciação espirituais. E aqui interessante nesta figura que nós vamos ver, existem núcleos ou arquétipos das nossas experiências. Uns núcleos estão muito próximos do inconsciente atual, trazendo correlações. Outros estão razoavelmente trabalhados na estrutura mediana e outros núcleos, que ainda precisam ser mais iluminados, já estão muito próximos do nosso inconsciente puro, do reino de Deus que está em nós, do Logos de Heráclito, o Tracer de Plotino, o Self do Jung, cuja essência é a presença de Deus que está em nós, como Jesus nos anunciou. O reino de Deus não está aqui nem acolá, está em vós. Então, nosso processo evolutivo é ir sutilizando
todo esse processo para que um dia estejamos aqui, já como espíritos puros, compartilhando com o próprio Jesus. Que coisa magnífica isso, né? Como isso nos arrebata, sabendo que um dia chegaremos lá e tudo dependerá, obviamente, do nosso esforço, do nosso trabalho. Mas aqui vejam que interessante. Tem os fatores do meio. Os fatores do meio são importantíssimos. Então, vamos dizer que haja uma influência espiritual, que é um fator do meio. E aí, então, criam-se correntes, chamamos de correntes, que vão exatamente para esses núcleos, chamadas correntes centrípetas. E aí nós poderíamos citar alguns exemplos, as influências espirituais, as induções, por exemplo, no trabalho de regressão de memória, onde existem as escolas dos sugestionistas, de Berheim, e também existem as escolas dos fluidistas, que seguem a linha de Mesmer. Então, há um estímulo por uma indução, por exemplo, por uma atuação espiritual. Criam-se correntes para que haja uma ligação com esses arquétipos. Para que esses arquétipos possam, então, através de correntes centrífugas que fogem do centro, chegarem à mente consciente. Para quê? Para que haja um processo de discernimento, de discriminação, haja um processo de autoconhecimento. E, claro, podemos entender a ligação desses arquétipos que Jung coloca como o coletivo da humanidade, mas que está ligado ao nosso coletivo, dentro dos processos reencarnatórios. Eles trazem, principalmente esses da periferia, uma ligação com o nosso inconsciente atual. E, consequentemente, com o perispírito, onde também estão os nossos arquivos. Agora, sabemos que isso é muito bonito na teoria. Agora, o aprofundamento, o conhecimento real dessas estruturações, ainda deixamos a desejar. Essa é a grande realidade. Então, existem esses fatores do meio, que serão correntes que vão buscar esses núcleos dentro da sintonia, da afinidade, para que, então, se expressem na consciência. Agora, nem sempre. Muitas vezes, esses núcleos, no processo de emersão, chegam à consciência. Os fatores anímicos, sem uma intervenção espiritual, sem a mediunidade, sem o processo obsessivo, fatores que estimulam isso. Vamos dar um exemplo. A meditação, por exemplo, não direcionada, os chamados déjà vu, locais onde já estivemos, as regressões espontâneas de memória que afloram na consciência, através dessas correntes chamadas centrífugas que fogem do centro. Então, estamos entendendo mais ou menos essa dinâmica dos arquétipos, do coletivo e das relações mediúnicas com a espiritualidade, já que estamos falando sobre relações com a mediunidade. Mas não podemos esquecer que também essas situações se manifestam espontaneamente. Uma relembrança do passado. Podemos citar aqui, e certamente no final da nossa apresentação vamos dar um exemplo, aonde esses núcleos se expressam com muito vigor, situações patentes, os sonhos. Os sonhos exatamente nos trazem os símbolos que vão se expressar na consciência. Por isso que muitos, nem todos, despertam, relembrando esses sonhos, que são situações vividas no mundo espiritual, vida passada, que não raro se manifestam nos sonhos.
Então, nós temos aí, veja, uma gama de entendimento para entendermos essas correntes, e muitas se acoplando às influências espirituais. Também há um misto de situações. Por exemplo, poderíamos citar a mediunidade onírica, onde há uma atuação espiritual em fatores nossos, nos nossos núcleos, estejam eles ligados à vida passada ou à vida atual. Diríamos que seria exatamente, né, um fator anímico da própria criatura, mas com uma atuação espiritual, ou seja, nos nossos sonhos. Então, vejam a grandiosidade disso, como isso nos leva a muitas elucubrações e entendimentos. E como estamos falando de mediunidade, não poderíamos deixar de citar esse capítulo 8, muito importante, do livro Ação e Reação, para entendermos essas fundamentações, preparativos para o retorno, pelo espírito André Luiz, psicografia do nosso querido Chico. Aonde Leonel, da Escola dos Vingadores, nos fala. Sim, aprendemos nas escolas de Vingadores que todos possuímos, além dos nossos desejos imediatistas comuns, em qualquer fase da vida, um desejo central. E aí, então, essa grande pergunta, esse tema básico dos interesses mais íntimos, estariam ligados à nossa existência atual, as características da nossa personalidade, ou também aqueles arquétipos que repentinamente representam esse desejo central. E não podemos esquecer da ligação disso tudo com o nosso inconsciente atual. Porque tudo está atrelado em tudo. Mas os espíritos estão atentos, como diz Leonel, a esse desejo central, a esse tema básico. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central. É o retrato do pensamento. E esse retrato do pensamento, ele se expressa, ele é fotografado para caracterizar essa união. No quadro aqui, obsessivo. É um processo de sintonia, processo de afinidade, porque nós sempre estaremos vinculados aos espíritos pela lei de atração, pela lei de sintonia, que nos caracteriza. Olhem o que diz Leonel, pensamentos esses que passam a constituir o reflexo que é dominante de nossa personalidade. Então, vejo como a espiritualidade ela nos fotografa, vamos assim dizer, porque nós fotografamos nossos pensamentos. Pensamentos esses que nos caracteriza, pensamentos esses da nossa consciência, mas que trazem ligação com o inconsciente. Não tem como desvincular uma coisa de outra, porque nós temos o ego, que é o ponto focal da consciência. A consciência entram nossas emoções, sentimentos, sensações, exatamente o que está no inconsciente. Aquele bloco que foi deslocado para caracterizar a nossa personalidade. E a ligação disso com o passado. Isso é extremamente representativo. E não acharmos que o passado é o passado, que o presente é o presente e que não hajam vínculos. Vamos lembrar a questão 459. Muito mais do que imaginamos. Então, atraímos, sim, esses espíritos para que eles se vinculem às nossas características. Também os nossos arquétipos. O que está no inconsciente coletivo.
que o Jorge André chamava de inconsciente arcaico, ou inconsciente passado, das nossas experiências, das nossas vivências, dos nossos delitos, formando as nossas sombras. Então, realmente é uma gama muito grande em que precisamos entender isso para entendermos essas relações todas, esse processo de interconexão. E olha o que ele diz: conhecido o reflexo da criatura, quem é esta criatura, o que ela representa, que nos propomos mudar, retificar ou punir, que hajam débitos. E assim, diz ele, muito mais fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhes os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Todos nós temos fixações. Como diz André Luiz, estamos vibrando ao derredor dos nossos pontos nevrálgicos. Aquilo que está sempre presente, mágoas, culpas, aquelas fixações das quais ainda não nos desvinculamos. E essas fixações estão ligadas ao nosso passado, sob a forma de arquétipos, núcleos em potenciação. Então, é desta forma que os espíritos se relacionam mediunicamente conosco, não só os desencarnados, mas existem também os processos medianímicos entre os encarnados. Vejam que eu gosto muito de utilizar esse termo, medianímicos, porque existe a ação espiritual, seja de encarnados ou desencarnados, mas existe o colorido do receptor, o colorido do médium. Por isso eu classifico de quadros medianímicos. E as fixações mentais, elas são de fundamental importância dentro do nosso psiquismo. E ele continua aqui, através de semelhantes processos, criamos e mantemos facilmente o delírio psíquico ou a obsessão. Está bem caracterizado como tudo funciona, atuando em nossos processos, daqueles que verdadeiramente nós somos. E geram essas psicopatologias, esses quadros psicóticos, é o delírio. O que é o delírio? O delírio é a distorção da realidade. E se é uma distorção da realidade, a criatura crê que determinada situação é verídica, é certa. As fascinações trabalham dessa forma. Criatura fascinada, influenciada pelos espíritos, entram em estados delirantes, considerando verdadeiros absurdos como verdade, inclusive a prática do suicídio. As criaturas são induzidas, perdem a noção da realidade, totalmente distorcida, alienada, frente a um processo obsessivo. Frequentemente me perguntam, muitas vezes em minhas apresentações, como caracterizar um processo puramente orgânico, cerebral, enquadrado nos preceitos psiquiátricos, e de um processo espiritual obsessivo. Vamos voltar à pergunta 459. Muito mais do que imaginamos. Não tem como, em sã consciência, dizer que o processo é puramente orgânico, sem a presença da espiritualidade. Porque tudo funciona dentro de uma lei da física, a lei de atração. E olha aqui o que ele diz, que não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso de suas próprias criações
a pressionarem o campo sensorial. E daí entenderíamos, dentro de um processo obsessivo, as alucinações de ordem auditiva, de ordem visual, a pressão no campo sensorial, infinitamente acrescidas de uma influência direta espiritual. Então, as tais correntes que eu acabei de citar, centrípetas, indo em direção a esses núcleos, ou de uma forma indireta, nem sempre direcionada. Nós temos uma passagem muito interessante do livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, em que ele cita a emersão do passado, sem uma influência direta espiritual, mas apenas um campo vibracional, onde a médium encarnada, entendeu? Em contato com um espírito que não estava dirigindo nenhum tipo de pensamento, nenhum tipo de vingança, mas o passado ali se fez presente. Então, é um processo sem influência espiritual, que poderíamos dizer que é um processo anímico. Ou seja, relembrando um passado, seriam as correntes centrífugas, não influenciadas pelo meio, pela espiritualidade. Emersão do passado. Vale a pena ler esse capítulo no livro dos Domínios da Mediunidade. Então, influência direta ou indireta. E olhem como diz Leonel, de outras mentes, estão desencarnadas ou não. Entre nós, processo mediúnico entre os encarnados, de influências mentais, energéticas, de ação de um sobre o outro, atraídas sempre pelo próprio reflexo. Então vamos agora falar alguma coisa, já que foi, de certa forma, entendido esse processo das influências espirituais, dos processos dessas correntes, dos arquétipos, do inconsciente coletivo. Vamos ver como Jung nos coloca para que criemos uma correlação com a doutrina espírita. Aí fomos lá no livro Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo. Lá no primeiro capítulo, que Carl Gustavo Jung nos diz: uma camada mais ou menos superficial do inconsciente é indubitavelmente pessoal. Seria o nosso inconsciente atual. Nós a denominamos, segundo Jung, inconsciente pessoal. E nós poderíamos dizer, é o atual. Aquilo que realmente nós reprimimos, que negamos. Quando criamos as personas para não ver aquilo que nos incomoda, que nos faz sofrer, fica tudo ali represado, recalcado, reprimido, e não raro projetamos no próximo, para encontrarmos sempre alguém culpado, um bode expiatório, em acusações ferinas, porque isto, em verdade, está em nós. Então, Jung colocou como inconsciente pessoal esta camada mais superficial. Aí ele diz aqui, este, porém, repousa sobre uma camada mais profunda, que já não tem sua origem em experiências ou aquisições pessoais, sendo inata. Então, aqui a representatividade junguiana desse coletivo que não tem origem em nossas experiências, em nossas aquisições. Por isso, nós traçamos aqui uma correlação desse coletivo junguiano com o nosso coletivo, aonde existem as experiências, sob a forma de arquétipos. Então, o inconsciente coletivo do Jung, exatamente esse patrimônio da humanidade que nós carregamos, como se isso não nos pertencesse. Ou seja, uma situação inata. Mas como não entender isto se não entendermos as nossas relações com essa coletividade,
com as múltiplas encarnações que tivemos, assim poderemos entender que esse coletivo são nossas relações transatas, formando os arquétipos, formando as imagens arquetípicas. Nesse trabalho fantástico de inter-relação com os desencarnados, com os encarnados, numa visão uniforme e não numa visão segmentada, cartesiana, de separação. Não, temos que unir isso para entender o todo. Porque, em verdade, nós somos esse self. O que é o self? É o si próprio. É a nossa totalidade, onde ali se inclui tudo. O que está no self? O nosso coletivo, a nossa ligação com o coletivo da humanidade, caracterizando os arquétipos, as nossas sombras, os nossos complexos, que são energias carregadas de emoções. Todos nós temos complexos, todos nós. Porque os complexos estão muito ligados às nossas neuroses. E todos, de alguma forma, somos neuróticos. Temos medos, temos culpas, temos mágoas, temos intolerâncias, temos impaciências e por aí vai. Todos nós, de certa forma, somos neuróticos. Então, tudo isto, e mais os registros perispiríticos, o inconsciente atual, e mais os registros perispiríticos, e mais a consciência, e mais o ponto focal da consciência, que é o ego, para que ele discrimine tudo isto. Então, o ego faz parte do self. Logicamente que sim. Então, o ego ele representa uma parcela muito pequena do self. Mas o que cabe à nossa consciência? Mediante quaisquer fatores. Dirigir esse ego, esse ponto focal da consciência, para a nossa realidade. O nosso trabalho, em linhas gerais, é este. Olharmos nossas sombras, e aí entra o processo, um trabalho magnífico, que a nossa querida Joana de Ângelis, na sua série psicológica, vem trabalhando muito. O autoconhecimento. Olharmos-nos com mais carinho. Isto tudo é um exercício. Ah, mas como chegar ao inconsciente? Ele vai se expressar. A tendência desses arquétipos, a tendência do nosso passado é se expressar na consciência. O grande problema é que nós fugimos disso. São os escapismos, são as fugas espetaculares, são as máscaras, as personas. Então, criamos processos dissociativos. Nos falta exatamente essa dose de quê? De coragem, de sinceridade, a dose de humildade, porque tudo requer exercício. À medida que vamos exercitando, esses processos, esses conteúdos vão aflorando. Não só no trabalho meditativo da noite, como nos recomenda Santo Agostinho, que é propício, mas no dia a dia. A mente se abre. A mente se abre. Há uma amplificação da consciência. Nós amplificamos a consciência. Então tudo vem como que a nos avisar. Uma visão psicanalítica de Freud é como é o superego, o guardião necessário da moralidade. Ó, não faz isso. Faz aquilo. É o mantenedor da ordem psíquica, chamada de superego. Então, nós estamos sempre ligados a tudo isso. O que nos falta é o aprimoramento do nosso coletivo, da realidade da vida, das nossas ligações com os encarnados, com os desencarnados.
E aqui ele continua. Esta camada mais profunda é o que ele chama de inconsciente coletivo. Eu optei pelo termo coletivo pelo fato do inconsciente não ser de natureza individual, mas universal. Mas, em verdade, não estamos ligados a esse universal? O nosso lado individual não está ligado a esse universal? Claro que sim. O processo é de uniformidade. Quando fazemos o trabalho de integração do que nós somos, do que pretendemos ser, nós estamos atuando individualmente em busca dessa universalidade, dessa visão sistêmica, como diz o Capra. Isto é, diz ele, contrariamente à psique pessoal, ele possui conteúdos e modos de comportamento, os quais são cum grano salis, que em latim quer dizer uma pitada de sal. Os mesmos em toda parte, em todos os indivíduos. Em outras palavras, diz Jung, são idênticos em todos os seres humanos. Nós sabemos que os seres humanos, né, não são iguais. Cada um traz as suas particularidades, cada um traz seus conteúdos. Agora, dentro dessa grande esteira reencarnatória, nós vamos interagindo com esse coletivo, constituindo, diz ele, portanto, um substrato psíquico comum de uma natureza psíquica suprapessoal que existe em cada indivíduo. Uma existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos capazes de serem conscientizados. Então, aqui ele foi muito claro. A existência psíquica, o nosso coletivo, a humanidade que ele quer colocar como inconsciente coletivo, as imagens arquetípicas, os nossos conteúdos, nossas sombras, nossos delitos morais, enfim, a nossa existência psíquica só pode ser reconhecida pela presença de conteúdos que precisam ser conscientizados. Entra a consciência. Entra o trabalho, a diretriz do ego. Aí poderíamos dizer é o despertar da consciência. A maturidade psicológica. Muitos ainda estão na infância psicológica, não importando a idade cronológica. O espírito precisa maturar. Kardec fala a maturidade do senso moral. E essa maturidade é que nos leva ao despertamento, ou o despertamento leva à maturidade. Tanto faz. Nós temos exemplos nas Escrituras a respeito do despertar da consciência, como foi o caso de Pedro, que negou Cristo na noite obscura do seu psiquismo, negou o Cristo 3 vezes. E o que o Cristo falou para ele? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes, na noite escura do psiquismo. O que é o galo? O galo é o despertar, aquela ave alvoroçada, o dealbar, a aurora espiritual, o despertamento. Daí Paulo também ter dito, desperta, tu que dormes. Então é esse despertamento, essa maturidade que todos vão adquirir, e muitos pela dor, e muitos pelo sofrimento, é que vai gerar a conscientização, a autoconscientização no nosso inconsciente, das nossas vivências. Então, diz aqui o Jung, só podemos falar, portanto, de um inconsciente na medida em que comprovarmos os seus conteúdos. Exatamente o que a nossa querida Joana de Ângeles nos diz. É a ponte entre o ego e o self. É o ponto focal da consciência. Trabalhar a razão, o bom senso, o discernimento, reconhecermos-nos
para que a gente possa buscar a transformação. Não existe a transformação se nós não nos conhecermos. Se não vamos transformarmos em quê? Como? Pergunto eu. Se eu vivo fugindo, colocando personas, como eu vou me transformar? Se eu estou fugindo da minha realidade psíquica, que está encravada lá no inconsciente atual e passado, no nosso coletivo. Então vejam que coisa extraordinária quando entendemos. Entra o livre-arbítrio para nos buscar dentro de um trabalho de introspecção, de autoanálise, sincero e não fugidio, os mecanismos de evasão que muitos utilizam, porque sabemos que buscar a nossa realidade, que não nos compraz, e mais, nos aceitarmos para as grandes mudanças do novo. As criaturas temem o novo. É uma outra estruturação. Vem a insegurança, vem o medo de buscar algo novo. Por isso que é muito mais fácil a questão da zona de conforto, mesmo que dolorosa seja. Porque ali a gente já conhece. O novo, para muitos, é o desconhecido. Então, os conteúdos do inconsciente pessoal, o Jung coloca aqui como os complexos de tonalidade emocional. Estão nos nossos inconscientes. São aquelas energias psíquicas carregadas de emoções, nossos traumas, nossas vivências emocionais, estão no nosso inconsciente atual e, obviamente, trazem ligações com o passado. Se não entendermos a reencarnação, fica muito difícil achar que esses complexos estão ligados único e exclusivamente à existência atual somente. Então, ele correlaciona os complexos com as nossas emoções, a tonalidade emocional, inconsciente pessoal, atual, que constitui a intimidade pessoal da vida anímica, da própria criatura. Os conteúdos já do coletivo, ele chama de arquétipos. Nossas experiências transatas, que o nosso querido André coloca como núcleos em potenciação. É o nosso lastro. Em verdade, tudo se une na visão do self, inclusive o ego, inclusive a consciência. É uma parte muito pequena do self, da nossa totalidade, de quem verdadeiramente somos. E quantas coisas ainda estão obscuras para a nossa consciência. Quantas coisas vamos ter que resolver em outras encarnações, porque ainda não temos estrutura psíquica avantajada para diluirmos todas as nossas sombras, algo que ainda não foi explorado. Daí a nossa querida benfeitora nos dizer, a Joana, que recebeu Jorge Andréa, como sabemos, né? E ela nos diz o seguinte: cada encarnação é uma virtude a ser adquirida. Então, o processo de autoiluminação, o nome já está a dizer, estamos iluminando o quê? O que está escuro. As nossas sombras, mas para cada encarnação, diríamos, é uma única autoiluminação. Já está de bom tamanho que muitos não conseguem isto. Não raro recaem nos fatores condicionados, porque esse passado, esse coletivo, ele é muito forte, nos condicionou, nos cristalizou. Então, vamos ter que trabalhar a pouco e pouco, terminologia que a nossa Joana nos fala, nos coloca. Então, o arquétipo representa essencialmente
um conteúdo inconsciente, o qual se modifica através da sua conscientização e percepção. Então, está bastante claro, Jung coloca com muita propriedade, que as mudanças arquetípicas do nosso coletivo, das nossas encarnações pretéritas, mesmo com a ligação coletiva da humanidade, das inter-relações, isso só será modificado quando nos conscientizarmos dessa imersão, desses campos que chegam, essas correntes, como foram citadas, na nossa consciência. E não raro também pela atuação espiritual, para que tudo verdadeiramente chegue à consciência. De uma forma dolorosa? Sim. É onde nós aprendemos. Olhem só, assumindo matizes que variam de acordo com a consciência individual na qual se manifesta. Cada um com sua experiência. Cada um com sua arquetipia. Ou seja, chegar à consciência individual, cada um com suas manifestações. O fato, diz Jung, é que as imagens arquetípicas têm um sentido a priori tão profundo que nunca questionamos seu sentido real. Por isso, diz ele, os deuses morrem, os símbolos, né? Que de repente descobrimos, numa visão consciencial, que eles nada significam. São símbolos a serem destrinchados, deuses esses que foram feitos pela mão do homem, deuses antropomórficos, de madeira ou de pedra, diz Jung, puras inutilidades. Na verdade, o homem apenas descobriu que até então jamais havia pensado acerca de suas imagens. A partir do momento que esses símbolos chegam, como os sonhos também chegam, e que precisam ser entendidos e compreendidos, essas imagens, quando o homem descobre isto, começa a pensar sobre elas, recorre ao que se chama, diz Jung, com muita felicidade, a razão. A doutrina espírita não é a fé raciocinada, que encara a razão em quaisquer épocas da humanidade? Razão, bom senso, discernimento, o que isto representa para nós? Qual a finalidade, qual o objetivo? Seja uma imersão de vida passada, seja uma influenciação espiritual, ou ambos. Qual a razão disso? Qual o significado disso? Como a gente tem que interpretar qual o significado da doença? O que ela tem a nos dizer? Qual o objetivo? Qual a meta? Porque não existe a doença, em verdade, existe o doente. Então, o poder da razão cognitiva. No fundo, porém, esta razão nada mais é, olhem só, do que seus preconceitos e miopias. São aqueles que creem que essa razão preconceituosa e míope seja a sua razão. E temos que respeitá-las. É um estágio que a criatura está dentro da sua razão desvirtuada, preconceituosa. Aí ele diz aqui, dando um exemplo, ao escrever essas linhas, recebi uma carta de Vancouver de alguém que eu não conhecia. O remetente, intrigado com seus sonhos, olha aí os fatores, né, dessas correntes, e nem sempre tem uma intervenção espiritual, mas são essas correntes que vêm lá do nosso inconsciente profundo. Quantos não sonham com experiências de existências anteriores, com criatura que nunca vimos na existência atual? O que é isto? Sabemos que os sonhos são confusos muitas vezes. Há as intervenções,
materiais, do dia a dia, muitas vezes unidas às experiências de existências anteriores, aos trânsitos no mundo espiritual, às influências espirituais quando existem. Isso tudo, muitas vezes, gera uma confusão e uma dificuldade interpretativa desses sonhos, que estão no nosso inconsciente, seja atual ou seja pretérito. Então, ele dá aqui um exemplo: o remetente intrigado com os seus sonhos, que giravam sempre em torno do tema da água. Escreve: praticamente sempre que sonho é com água. Estou tomando banho, ou a privada transborda, diz ele, ou um cano se rompe, ou ainda minha casa é arrastada pelas águas. Sempre a água. Ou vejo como um conhecido está prestes a se afogar, ou tento sair da água, ou vou tomar banho e a banheira transborda. Que são esses símbolos? Se não conhecimentos, experiências, que muitas estão encravadas no coletivo da criatura, do passado da criatura, e que se expressam através dos sonhos, com muita fidelidade, através da simbologia. E aqui ele diz: a água é o símbolo mais comum do inconsciente. O lago no vale é o inconsciente que, de certo modo, fica abaixo da consciência. Razão pela qual muitas vezes é chamada de subconsciente. Não raro com uma conotação pejorativa de uma consciência inferior. Mas não. Está, em verdade, no inconsciente. A água, diz ele, é o espírito do vale, o dragão aquático do taoísmo, cuja natureza se assemelha à água. E quando a gente vai interpretar esse dragão aquático do taoísmo, é o Yang incluído no Yin, ou seja, processo de integração, processo, em verdade, para o renascimento de uma nova criatura. Então, psicologicamente, a água significa o espírito que se tornou inconsciente. Está lá, nessa zona, nessa estrutura chamada de inconsciente. E a água significa exatamente o inconsciente. Aí nós fomos buscar, para que entendamos essa questão do dragão, o simbolismo do dragão. Dragão, peixe ou serpente. Nós vamos aqui pontuar essa questão da serpente, que nós temos um exemplo interessantíssimo na literatura de André Luiz. Dragão, peixe ou serpente tem um simbolismo em comum, que é o renascimento. Então, quando se sonha com serpente, que vira aquela cobra de vidro, que nós conhecemos muito bem na literatura de André Luiz, é o renascimento. O que significa isto? É o novo homem. É quando haverá a integração do Yang com o Yin, as energias criativas da alma, cuja mulher do sexo feminino traz o ânimos, e ao contrário, vice-versa também. Nós temos que exatamente promover essa integração. E peixe é aquático, sua vida é semelhante ao pré-natal do homem, olhem só. O peixe simboliza o feto, a nova criatura. E o serpente é o símbolo da reprodução, da sexualidade masculina, é o princípio da vida, ou renascimento. Então, são simbologias que convidam a criatura ao renascimento, à mudança, à transformação, à união do Yang masculino com o Yin feminino. Dragão é Yang, é a força criativa, é a criatividade que nasce do feminino. Outro teólogo sonhou que avistara uma espécie de castelo do Graal,
sobre uma montanha. Ele caminhava por uma estrada que parecia conduzir diretamente ao quê? Ao pé da montanha. E a subida. Olha a representatividade dos sonhos, desses núcleos, desses arquétipos, para as suas devidas interpretações. Ao aproximar-se da montanha, porém, descobriu, para seu grande desaponto, que um abismo o separava da montanha, um obstáculo. Ele precisava superar. Isso tudo veio como símbolo através do sonho. Uma garganta profunda e escura onde corria, rumorejando, uma água do submundo que está no inconsciente. A água do submundo. As experiências que estão no inconsciente negativas, do submundo. Mas havia um atalho íngreme que levava ao fundo e subia penosamente do outro lado. A perspectiva não era das melhores. O sonhador, então, acorda. Aqui também ele almeja alcançar alturas luminosas. Mas depara primeiro com a necessidade de mergulhar numa profundeza escura do seu inconsciente, que se revela como condição indispensável para uma ascensão maior. Então, se nós não entendermos isto, fica realmente difícil. Nós precisamos mergulhar em nossas profundezas escuras, identificá-las, porque isso é condição indispensável para ascendermos. Se não nos visualizarmos nossas sombras, nossas experiências negativas, estejam elas na inconsciência atual ou passada, realmente fica extremamente difícil nós ascendermos. E como estamos falando disso tudo, do nosso coletivo, relacionado com a mediunidade, nós vimos lá, através de Leonel, que eles estão exatamente robustecendo essa profundeza escura. Nosso desejo central, nosso tema básico, reflexo dominante da nossa personalidade, gerando alterações. Sabemos que os processos obsessivos levam muitas criaturas aos distúrbios comportamentais. O delírio psíquico obsessivo que ele cita no livro Ação e Reação. O homem prudente percebe o perigo nas profundezas. Olha aqui a razão. E o evita. Mas também desperdiça o bem que conquistaria numa façanha corajosa. Muitas vezes até imprudente. Precisamos dessa coragem. O medo ainda é o pano de fundo do nosso psiquismo. O medo está ligado à nossa insegurança. O medo está ligado ao desejo de ter, aos nossos processos egoísticos, egocêntricos, que, em verdade, sabemos que vão gerar fracassos mais à frente. O desejo está ligado ao medo. Temos medo do que desejamos e desejamos o que nos faz medo. Então, se não tivermos essa coragem de nos enfrentarmos, de buscarmos esses dragões internos, transformarmos as serpentes em cobras de vidro, que depois vão se transformar em flores, como está muito bem relatado lá por André Luiz, nós vamos ficar aqui mourejando, trabalhando cada vez uma encarnação, um processo de sofrimento até o despertar da consciência. Então, o testemunho do sonho, diz o Jung, encontra uma violenta resistência por parte da mente consciente, que só conhece o espírito como algo que se encontra no alto. Então, há uma resistência da consciência. O espírito parece sempre vir de cima,
enquanto tudo que é turvo e reprovável vem de baixo, diz ele. Segundo esse modo de ver, o espírito significa a máxima liberdade, que é o nosso grande objetivo, é a grande meta, que é a liberdade. Se não libertarmos-nos dos nossos grilhões que nos aprisionam, nos encapsulam, as nossas tendências, nos encapsulam nos nossos padrões deformados. Então, se não buscarmos essa realidade, não vamos nos libertar. Não foi isso que Jesus apontou? Pergunto eu. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Então, a liberdade está ligada à verdade. Que verdade é esta, senão a nossa verdade? Entendermos como criaturas que ainda transitam pelas imperfeições. Esse é o trabalho. O autoconhecimento é isto. Se eu não reconhecer a minha verdade, se eu não aceitá-la, como é que eu vou me modificar? Então, essa é a liberdade, a legítima liberdade. Um flutuar sobre os abismos, uma evasão do cárcere, do mundo mitológico, quitônico, dos nossos infernos interiores, do deus dos infernos, Hades, da mitologia grega, é o mundo quitônico. O inferno está em nós. O Jung diz mesmo, temos que descer aos nossos infernos para ascendermos a luz. Se não nos descermos ao inferno pessoal, jamais atingiremos a luminosidade. Por isso, um refúgio para todos os pusilânimes que não querem tornar-se algo diverso. Muito bem, companheiro. Esse é um tema extremamente... Ainda temos um segundo tempo, numa outra palestra, né, que está marcada. Se não me engano, estamos em... Acho que é novembro, né? A última segunda-feira de novembro, segundo tempo. Mas eu gostaria de encerrar, eu vou adiantar aqui um pouquinho, vocês me desculpem, esse slide, para encerrarmos com aquele simbolismo muito interessante do nosso inconsciente, como ele se expressa na nossa consciência quando despertamos de um sonho, que André Luiz nos traz. Está nos Mensageiros, atividade plena, no livro Os Mensageiros, que é um livro realmente fantástico. André Luiz começa dizendo, assim dizendo, o mentor Aniceto indicou um grupo mais próximo. A anciã, desencarnada, de olhos brilhantes e gestos decididos, abraçava-se a neta, emancipada do corpo, pelo sono físico, lânguida e palidíssima. Nieta, exclamava a velhinha, em tom firme, não deis tamanha importância aos obstáculos. Esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. A gente vê aí a questão do emocional que Jung coloca como um complexo do inconsciente atual. Mas não podemos absolutamente desvincular isto do nosso passado. Tudo está ligado, como eu mostrei lá no gráfico inicial. As sombras, os núcleos. Então, esquece os que te perseguem. A ninguém odeies. Conserva tua paz espiritual acima de tudo. Tua mãe não te pode valer agora, mas crê na continuidade de nossa vida. A vovó não te esquecerá. A calúnia, Nieta, é uma serpente. Olha aí a serpente, citada por Jung. O renascimento. A serpente é móvel para um renascimento.
para uma transformação. Então, ainda é uma serpente que ameaça o coração das emoções trazidas por Nieta. Entretanto, se a encararmos de frente, fortes e tranquilas, veremos a breve tempo que a serpente não tem vida própria. É apenas um símbolo do inconsciente da Nieta, do inconsciente atual, das suas relações da vida atual, que ficam ali represadas sob a forma de um ódio diante de uma calúnia recebida. E que certamente traz ligações também com o passado. Podemos separar uma coisa de outra absolutamente. É o coletivo que está em nós também. Então vejam aqui a questão dos sonhos, a interpretação dos sonhos, como é extremamente interessante. E víbora de brinquedo a se quebrar como vidro pelo impulso de nossas mãos. E vencido o espantalho, em lugar da serpente, que Jung coloca como renascimento, teremos conosco a flor da virtude. Então, isso tudo veio, né, do inconsciente, pelo sonho, que depois a nossa Nieta vai ter, assim, vagas ideias do que foi sonhado, do que está no seu inconsciente. Não temas, querida, não percas a sagrada oportunidade de testemunhar a compreensão de Jesus. Então, estamos vendo aqui uma intervenção espiritual positiva da sua avó nos seus núcleos do inconsciente, para que, ao despertar, isso se expresse, esses símbolos que são orientações na consciência. Então, estamos diante de quê? Uma mediunidade onírica, gerada pelo sono físico, que são os sonhos, intervenções espirituais, muito mais frequentes do que imaginamos. Olha a questão 459. Eles influem em nossos atos e pensamento muito mais do que imaginamos. Todos nós dormimos diariamente. Todos nós somos influenciados. É uma mediunidade quase que muito frequente em todos nós, a mediunidade onírica, porque são as relações espirituais, perispírito, do espírito com perispírito, do encarnado emancipado do corpo, desdobrado do corpo. Olha como isso é profundo. A partir do desdobramento, vêm as memórias que, como diz Leon Denis, e nós vamos ver isso na próxima aula, estão nas dobras do perispírito. Então vai haver ali o quê? Uma conexão cumprindo a lei de afinidade do encarnado, emancipado do corpo, com o espírito, no caso aqui da sua avó. Com cunho positivo. Mas existem os cunhos negativos também. A jovem senhora não respondia, mas seus olhos semilúcidos estavam cheios de pranto. Demonstrava no gesto vago uma consolação divina, recostada ao seio carinhoso da devotada velhinha. Esta irmã se lembrará de tudo ao despertar no corpo físico? Perguntei, André Luiz, intrigado, ao nosso orientador Aniceto. Aniceto, então, sorriu e esclareceu. Sendo a avó superior e ela inferior, examinando ainda a condição dos planos de vida em que ambos se encontram, a jovem encarnada está sob o domínio espiritual da benfeitora. Vimos agora há pouco o domínio espiritual negativo da escola dos Vingadores. Agora estamos vendo o oposto. O domínio espiritual de uma benfeitora. Entre ambas, portanto, eu botei em destaque, há uma corrente magnética recíproca. Olha aquelas correntes de que falei no início.
a interação. No caso, no meio ambiente externo, espiritual, atuando na criatura, são aquelas correntes que vão ao encontro da criatura e vice-versa, cujas correntes também se expressam para que haja intervenção espiritual. Então, entre ambas existe essa corrente magnética recíproca. Correntes de energia, salientando-se, porém, que a vovó amiga detém uma ascendência positiva. A neta não vê o ambiente com precisão, nem ouve as palavras integralmente. Não esqueçamos que o desprendimento no sono físico, vulgar, é fragmentário. Que a visão e a audição peculiares ao encarnado se encontram nele também restritas. Então, esse desprendimento é fragmentário. Daí porque, muitas vezes, se expressa como um sonho confuso, uma mistura de imagens fragmentadas. O fenômeno, pois, é mais de união espiritual que de percepções sensoriais, propriamente ditas. A jovem está recebendo consolações positivas, olha o processo aqui, medianímico, de espírito a espírito, pelo sono físico, processo mediúnico ou medianímico, onírico, relacionado ao sono físico. Ela não se recordará despertando nos véus materiais mais grosseiros de todas as minúcias deste venturoso encontro que acabamos de presenciar. Acordará, porém, encorajada e bem disposta, sem poder identificar a causa da restauração do bom ânimo. Dirá que sonhou com a avó num lugar onde havia muita gente, muitos espíritos, sem recordar as minudências do fato, acrescentando que viu no sonho, olha a cobra ameaçadora para o renascimento, que Jung coloca a serpente, na simbologia do dragão, uma visão taoísta, que logo se transformou em serpente de vidro. E tudo que é vidro se quebra ao impulso de suas mãos, para transformar-se aí sim numa perfumosa flor, da qual ainda conserva a lembrança agradável do aroma. Afirmará que soberano conforto lhe invadiu a alma, e no fundo compreenderá a mensagem consoladora que lhe foi concedida do seu inconsciente, a se expressar na sua consciência. Não se lembrará, contudo, das palavras ouvidas, indagou Vicente. Curioso, estava ao lado de André Luiz. Precisaria ter adquirido a profunda lucidez no campo da existência física. Prosseguiu Aniceto, explicando, e devo esclarecer, que recordará as imagens simbólicas da víbora e da flor, do renascimento e da transformação, sob a forma de símbolos. Vejam que coisa linda isto. Do inconsciente, pelo sono físico, a trazer essas imagens após o despertamento da criatura. Porque está em relação magnética com a veneranda vozinha, recebendo a emissão de pensamentos positivos. A benfeitora não fala apenas, está pensando fortemente também. A neta, todavia, não está ouvindo ou vendo pelo processo comum, mas está percebendo claramente a criação mental da anciã amiga. E dará notícia exata dos símbolos entrevistos. E arquivados aonde? Na memória real e profunda do inconsciente, a se expressar na zona consciente, para que haja
possivelmente uma devida interpretação racional, cognitiva. Vejam que coisa extraordinária. Para que então ela possa trabalhar as calúnias recebidas dentro da ótica do perdão. Desse modo, não terá dificuldade para informar-se quanto à essência do que a bondosa avó deseja transmitir-lhe ao coração sofredor. Compreendendo que a calúnia que ela sofreu, quando fere uma consciência tranquila, equilibrada, não passa de uma serpente mentirosa, mas que serve ao renascimento, a transformar-se em flor de virtude nova, quando enfrentada com o valor de uma coragem serena e cristã. A lição, então, fora profundamente significativa para mim, diz André Luiz. Começava a adquirir amplas noções do intercâmbio entre as duas esferas. Pensei no longo esforço dos que indagam o mundo dos sonhos, numa visão materialista, sem abrir-se a esta concepção espiritual, a interação dos espíritos conosco muito mais do que imaginamos, atuando no nosso inconsciente, para que a consciência receba toda essa expressão e saiba se conduzir. Quanta riqueza psíquica suscetível de conquista se os pesquisadores conseguissem deslocar o centro de estudo das ocorrências materialistas fisiológicas para o campo das verdades espirituais. Lembrei André Luiz falando a psicanálise, a tese freudiana, as manifestações instintivas inferiores, percebendo-me às elucubrações, o devotado mentor dirigiu-me a palavra de maneira especial. Freud, asseverou Aniceto, foi um grande missionário da ciência. Não podemos negar isso, chamado o pai do inconsciente. No entanto, manteve-se como qualquer espírito encarnado, sob certas limitações. Ele fez muito, mas não tudo, na esfera da indagação psíquica. E aqui eu trouxe a figura de tudo isso que aconteceu, serviço na madrugada, que vem a brilhantar o estudo desse desenhista de São Paulo, que lamentavelmente parou de desenhar, mas que tanto serviu e continua servindo para as nossas apresentações. Aí estão os três, Vicente, André Luiz e o mentor, Aniceto. A vovó, desencarnada, e a nieta, que vocês estão vendo aqui, ligada ao corpo. Olha aqui o cordão prateado, perispirítico, em contato com a avó. Processo mediúnico pelo sono físico. Espíritos que estão se encontrando. Olha a serpente que se quebra, que é de vidro. E daí surge a flor. Então a criatura, com essa flor aromatizada dentro de si, no seu inconsciente, ao despertar, mesmo que não se lembre de detalhes de minudências, já saberá enfrentar as calúnias que estavam sendo despejadas contra ela, desenvolvendo um sentimento importantíssimo, o sentimento de perdão. Não há sentimento melhor para enfrentar as calúnias do que o perdão. Jesus falou sobre isso. Das calúnias, das maledicências, peculiares ao ser humano. E temos que estar preparados, sob todos os aspectos, para esses enfrentamentos. Então vejam os benefícios de um processo mediúnico, atuando no inconsciente, pessoal e coletivo, dos arquétipos desta criatura, que precisa transformá-los
em verdadeiros núcleos de luz, que são aqueles lá no início, que se encaminham para o inconsciente puro, destinação de todos nós, porque lá chegaremos. Não tem como. Mas aí, despertos, mais racionais, entra a vontade, o livre-arbítrio, para nos direcionar às verdadeiras leis, que são as leis do Pai, que estão em nós. Todos carregamos o Evangelho do Cristo, a zona crística, que é a mesma, para que então, através do despertamento de nossas consciências, possamos ingressar e trilhar outros caminhos para nos descondicionarmos cada vez mais dos nossos arquétipos negativos que foram perpetrados em tantas existências malbaratadas. E agora nos cabe iluminar todas esses núcleos, essas sombras, no processo individual e único de autoiluminação que cabe a todos nós. Vamos ter ajudas, como a vovó aqui ajudou a menina. A espiritualidade nos ajuda. Ele não influi em nossos atos e pensamentos, mas o livre-arbítrio não pode ser descartado. Nós vamos tomar a iniciativa para que eles possam nos ajudar mediunicamente nesse trabalho de transformação. Deixo aqui o meu abraço, esse trabalho que eu considero muito importante de entendermos o nosso querido Jung, muito avançado para o seu tempo, mas que nos trouxe muita luz, muito entendimento, que no fundo, digo eu, que estudo Jung, faltou a ele essa coragem de assumir a questão espiritual, embora tenha deixado, né, nas entrelinhas, né, essa visão, essa concepção, que muitos não captaram. Mas eu acho que ele avançou bastante no seu tempo. E hoje está lá no mundo espiritual, certamente, com a Joana, que nos traz a psicologia transpessoal do espírito, com o Jorge Andréia, profundo admirador de Jung, como eu também sou, e estamos juntos. Estamos unidos dentro do mesmo objetivo, que é trazer essa compreensão para que todos possam entender as finalidades existenciais. Que estamos aqui exatamente para isso. Deixo o meu abraço, o meu beijo. Passamos a palavra à querida Nádia, para que ela, então, trace as considerações. Já colocaram aqui, lembra do livro, se não me engano, Mistério da Consciência? Muito bom esse livro, do Antônio Damasio. Damasio, exatamente. Muito aí, bom. Isso. Quem falou sobre isso foi a Leia. Foi a Lebron. Sim, também sou admiradora, nós todos somos, viu, Rubim? Estamos todos juntos na admiração grande por Jung, por Joana, por Jorge Andréia, por André Luiz, que você os trouxe todos mais uma vez para nós aqui, nesse buquê de reflexões profundas a respeito do profundo que há em nós. Então, nós agradecemos mais uma vez essa sua participação, essa sua presença que nos serve, como sempre, é linda, profunda, precisa, que revela, Você esqueceu. Que revela o seu amor. Você esqueceu de uma criatura, desculpa eu te interromper, porque eu acabei de receber, nessa tarde, o último livro da Nise da Silveira. Sim. Psicografado pela nossa querida Iraci. Ela mandou para mim
com autógrafo, superando os desafios afetivos. Então, não podemos esquecer dessa grande psiquiatra, grande figura de Nise. Nise da Grande Silveira. mulher, grande profissional, que nos deixou um legado tão especial de bondade, de entendimento, de fraternidade, numa visão tão humana e espiritual, espiritualizada do irmão em dificuldade. Então, nós todos estamos agradecendo a você, certamente que vamos dar continuidade no próximo encontro, em que você vai desdobrar ainda mais essas questões, e eu vou aproveitar aqui para dizer a você, amigo que está conosco, para você ir ao link, o portal iceb.org.br, para você ajudar o ICEB. Por favor, para ajudar o ICEB, vá ao portal iceb.org.br. Olha só, eu quero agradecer aqui pelo YouTube, a Neuci Correia Dias. Obrigada a todos que vieram aqui nos cumprimentar e agradecer a apresentação. A Dai Baldicera, Liliane Assaf, Manu e Andréia, Hegel da Silveira, lá de Teutônia, Rio Grande do Sul. O Hegel anda sumido presencialmente, mas ele anda sempre junto de nós pelas ondas. A Nádia Valles, todo mundo cumprimentando. Dirce Mazzaro Silva, lá de Pinhalzinho, de São Paulo. Fátima Terezinha, de Chapecó, Santa Catarina. E agora, ao final, a Dirce Mazzaro Silva, dizendo ótima exposição, viu, Rubim? Muito rico o seu trabalho, Deus o abençoe. Araci Margueri, gratidão, amigos, por tantos esclarecimentos. Deus os abençoe. Neuci Correia Dias, agradeço imensamente pela oportunidade de ouvir tantos ensinos. E Dirce Mazzaro Silva, gratidão. E nós agradecemos, também temos muita gratidão a todos vocês que estão conosco, não só aqui pelo YouTube, pelo WhatsApp, mas também no plano espiritual. Os nossos irmãos que estão conosco em ambos os planos de existência, a todos esses corações, nós agradecemos profundamente o estarem conosco, estimulando-nos e vibrando para a continuidade dos nossos trabalhos e dos nossos estudos aqui. Lembrando, então, vá ao link portaliceb.org.br para você ajudar o ICEB. E na sexta-feira próxima nós vamos ter mais um estudo no nosso projeto Figuras de Amor a Jesus e Kardec. Quem vem nos falar é Cláudia Bonmartin, lá de Paris. Querida Cláudia! Pois é. Então, tive com ela na França. Isso, claro. Eu nunca vi uma mulher andar tanto em Paris como ela. Mas ela anda lá, mas depois da fundação do CESAC Paris, anda há mais de 44 anos. Mas, enfim, ela vem estar aqui conosco agora, no próximo dia 29, às 9 da manhã, porque esse é um horário estratégico que nós criamos para poder contar com a participação dos nossos irmãos de outros fusos horários, e ela vem nos falar, adivinha sobre quê? Dona Delta Amorim e Diolindo Amorim. Eles frequentavam muitíssimo o culto do Evangelho no Lar na casa de Cláudia Bonmartin, aqui em Copacabana, a casa de Ninita, uma grande, sensível médium, muito querida nossa. Eu também ia lá a esse culto. Então, Rubim, você quer dizer mais alguma? Não, a única coisa que eu quero dizer é agradecer, né, a oportunidade da minha casa, Instituto de Cultura Espírita do Brasil, e que eu continue, né, participando, ajudando, contribuindo, porque o que dizer da casa que eu habito? Isso. Não é? Pois é. É a casa de todos nós, que é a casa de Deolindo Amorim, que abre as portas, já abriu as portas para todos nós. Então, eu acho que eu esqueci de dizer para você ir ao portal iceb.org.br para ajudar o ICEB.
Então, vamos encerrar? Podemos, né, Rubim? Podemos encerrar? Podemos. Graças a Deus, estamos juntos. Agradecendo a Jesus, Maria, aos nossos anjos da guarda, aos nossos amigos espirituais, acompanhando agora Rosa Rita Martins, nossa vice-presidente querida. Então vamos unir nossos pensamentos a Deus Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria, nossa Mãe espiritual, agradecendo por toda essa exposição que tivemos aqui hoje, essa aula, agradecendo por tudo aquilo que temos que estudar, rever, racionalizar, para podermos também assim nos preparar melhor para tanto a nossa vida aqui na Terra, como a nossa chegada ao mundo espiritual. Agradecemos ao nosso palestrante por tudo aquilo que trouxe de ensinamentos e conhecimentos, por dividir esses seus conhecimentos e esses estudos conosco, e sempre ao nosso mestre José Andréia também, por tudo aqui que deixou de material para que nós pudéssemos rever e estudar depois de sua partida. Então, vamos agradecendo por tudo, encerrando a nossa reunião de hoje. Graças a Deus.